Aí ele diz que vai haver guerras e guerras até o fim. Mas aí ele diz que na última semana, ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança com muitos. É o acordo de paz que todo mundo sabe. Esse acordo de paz de 7 anos, a gente sabe que tem 7 anos por causa que é a última semana de Daniel. Semana, exato. São 7 anos. Então, o que vai... Cada dia, um ano? Mas ele espera que nós estejamos aqui para resistir, porque eu tenho um texto em 2 Tessalonicenses que diz assim, que o anticristo ele não vai se manifestar enquanto que aquele que o detém não seja retirado. E na minha opinião, esse que detém, que resiste a ele, é a igreja e o Espírito Santo na igreja. Agora, como se dá na sociedade? Nós estamos aqui falando agora de coisas e convencendo pessoas que estão nos vendo e gerando entendimento, e essas pessoas começam a resistir. Então, ainda que nós estejamos fazendo esse papel de resistência, Deus que está lá, Ele sabe de tudo. Ele sabe quando vai chegar a hora que não terá mais resistência. Alterando a profecia. Não. A gente está cumprindo a profecia. Exatamente. É isso aí. Existem algumas pessoas que eu já vi. É isso aí. Eu vi que elas acham que podem alterar o apocalipse. Existem algumas pessoas, a galera da era de Aquários, etc., que acham que podem travar o apocalipse. O apocalipse não acontecer, podem diminuir o impacto do apocalipse, etc. Isso. Tem duas coisas muito equivocadas. Primeiro, olha lá. Minha mulher trazendo as pizzas aí, muito obrigado. Opa, muito obrigado. Tá bem boa. Tá. Tchau, gente. Tchau. O cumprimento profético, isso não compete a nós. Os discípulos queriam de Jesus o tempo, de saber quando que vai acontecer. Não, eu quero saber. Não. Jesus começou a falar dos sinais. O mais importante, inclusive, nós olharmos para isso. A dele, estavam tentando tirar. Pedro falou, não, você não vai. Não É claro. Então, a primeira coisa é essa, não está no nosso controle. Esse exercício de tempo, achar que você pode deter o apocalipse... Ou adiar... Não, esqueça isso, não está no seu controle. O que nós devemos fazer com relação ao tempo da manifestação dessas coisas, e sabemos que vai ficar muito difícil, é por amor às pessoas que ainda não creem em Cristo, não confessaram a Ele, não entregaram suas vidas a Ele, é por amor a elas, nós continuamos falando e anunciando a Cristo em amor. Então, pelo pecador. O outro detalhe é o seguinte, só já te passo a palavra, é o seguinte... O outro erro da pessoa pensar que pode parar o apocalipse, primeiro é esse, a questão do tempo. E o interessante é que algumas pessoas pensam assim, Rafael, igual eu fiz uma live, não fui levei no meu canal não, eu fiz uma live com alguém, não lembro agora exatamente, que a pessoa falou exatamente isso, que poderia parar o apocalipse, porque um Deus tão maravilhoso, como é que permitiria que coisas tão ruins acontecessem? Eu falei assim, olha, peraí, eu estava na live, eu falei assim, peraí, gente. Você sabe que esperança não existe. Essa palavra esperança, no livro de Apocalipse não tem a palavra esperança, mas o Apocalipse é sobre esperança. O Apocalipse ele revela o plano que é desde o começo. Se é no princípio, é porque vai ter no fim. Deus vai, de fato, reformular tudo. E o Apocalipse é ele expressando todos os acontecimentos, são muitas taças, são selos, acontecimentos no céu, tremor, guerra, etc. Depois, tá? Porque isso é muito... Tremor, etc. E todo mundo olha para isso e assim, mas o Criador vai permitir todas essas coisas para o pecador se arrepender e se voltar para ele. É um amor tão grande. Embora a palavra esperança não tenha no Apocalipse, mas o Apocalipse é sobre esperança. A esperança da redenção, que... Inclusive, o cumprimento de profecias do fim dos tempos começou com a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus de modo virginal, cumprindo profecias do Antigo Testamento. O próprio livro de Daniel fala que quando ele fosse retirado do mundo, o Messias seria cortado, seria tirado, profecia de Daniel. E se cumpriu quando Jesus morreu, quando ele subiu, não será visto mais. Então, assim, por mais que no Apocalipse não tenha esperança, mas é sobre esperança, então a gente não para o Apocalipse. E o Apocalipse não é caos para quem tem o Espírito de Deus. Entende que tudo está se cumprindo para a redenção. Então Deus tem um projeto para a humanidade. Eu queria fazer uma observação aqui na questão do tempo. A Bíblia fala que todas as gerações deveriam esperar pela vinda dele. Porque quando
ansiar e acreditar que seja na própria geração. Porque do jeito que tá a Bíblia e numa primeira leitura, a gente tem medo da vinda dele. Porque, meu Deus, eu não quero que a vinda dele venha na minha vida, porque eu não quero esse caos passar por todo esse sofrimento. E na verdade é o contrário. É o contrário. Mas assim, por que ele disse que ninguém sabe o dia ou a hora? Porque se a primeira geração soubesse que ia ser 2000 anos depois, tranquilo, eles não iam ficar nem aí. Então, inclusive o apóstolo Paulo acreditava que era no tempo dele. Todas as gerações têm a chamada bendita esperança. O livro de Apocalipse não tem, mas a Bíblia fala de esperança muito. Por quê? Porque isso faz com que o indivíduo que está vivendo naquela geração, ele viva primeiro se consagrando para Deus e fazendo a obra para ele. E pregando o evangelho todo o tempo. Isso é o que me move, pregar o evangelho todos os dias. Quem vai querer pizza? Bom, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo. Gente, come uma pizzinha. O que vier a mim de maneira alguma lançarei fora, para ser bíblico aqui. Agora, ô Vilela, obrigado, Lênin. É simplesmente você entender que Deus, ele conhece o fim no começo. Sim. Ele sabe que, ainda que o homem tenha liberdade de interagir e age, ele conhece tudo. Então, ele coloca em nós essa vontade de pregar, de resistir, e isso acontece. Mas isso não vai retardar nem um dia da sua vinda, porque ele sabe exatamente quando vai acontecer. Agora, quando você olha para o redor e você percebe todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Não é que uma coisa está acontecendo. Agora, essa semana, né, os cientistas falaram que a Terra está girando mais rápido, e porque está girando mais rápido, obviamente os dias estão encurtando. Sim. Quando eu vi aquilo, eu fiz um vídeo falando: a ciência comprovou mais uma profecia de Jesus, que diz lá em Mateus 24 que na grande tribulação seria tão difícil que os dias que se não fossem abreviados aqueles dias, nem os escolhidos suportariam. Durante muito tempo, as pessoas, os cientistas diziam: isso é impossível, porque a Terra, ela gira em torno de si mesma, o movimento de rotação, e isso dá as 24 horas. Só que agora, cada vez mais, ela está girando mais rápido. Aí eles dão algumas teorias, porque as calotas polares estão derretendo, e isso está permitindo que tenha menos peso nos polos, e por isso está girando mais rápido. Eles dão um monte de explicações. Mas está acontecendo mais uma profecia. Olha o geomagnetismo, a alteração do geomagnetismo, a alteração campo magnético do polo da Terra. magnético da Terra. Eles dão algumas teorias. Porém, a Bíblia diz que durante a grande tribulação, os dias serão abreviados. E os cientistas estão dizendo que isso é um viés para os próximos 50 anos. Então, no meu vídeo eu falo: será que isso é uma evidência de que nós estamos nos aproximando da grande tribulação? Aí, quando você olha para tudo que está acontecendo ao redor, né? Outra coisa, você quer ver um outro detalhe? Jesus disse que quando acontecessem as grandes tsunamis, o mundo ficaria estupefato com o bramido das ondas. Ora, no tempo que Jesus falou isso, tsunamis já aconteciam. Sim. Só que quando acontecesse num país, o outro não sabia. Agora, no Apocalipse, a Bíblia diz que quando as duas testemunhas foram mortas em praça pública, o mundo vai se alegrar e trocar presente. Tecnologia. Como é que o mundo vai ver isso? Tecnologia. Pela tecnologia, pela internet, não é pela televisão, pelos celulares. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, está pipocando em todo lugar. E quando Jesus fala sobre esse tempo de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, o amor se esfriando, ele diz: isso não é o fim, é o princípio do fim. Ele usa a figura da mulher tendo dores de parto e aquelas contrações. Não é o nascimento, mas é a preparação para o nascimento. Pro nascimento. Daqui para frente, quanto mais o que muda é a perto intensidade. chega, aumenta a intensidade, aumenta o número de coisas. E é o que está acontecendo agora. A gente conseguiria uma metáfora para esse entendimento de Deus não impedir o Apocalipse mesmo sabendo? Seria alguma coisa tipo: eu sei que meu filho vai sofrer pra caramba e eu posso, como pai, não deixar ele passar por algumas coisas, mas ele não vai ter esse aprendizado, e quando eu não estiver aqui ele vai sofrer sozinho. Será que tem alguma metáfora desse tipo? Assim, por que Deus deixaria o mundo passar por tudo isso? Eu queria você só... entendeu? Eu posso redirecionar Eu entendi a sua pergunta? Melhor. O Apocalipse não é Deus deixar. O Apocalipse é Deus fazer acontecer. Como assim?
É ele quem vai fazer isso. Ele que vai fazer, é o controle total. Não é ele se isentando. Não, e Deus não vai deixando- é ele que vai fazer. Não vai o se isentar em inimigo. nenhum momento. Olha, quando pelo ele começa a contrário. abrir Não é os selos... um crescimento. É da ele que força do- estabeleceu. Não. O Apocalipse não é um advento aleatório, é estabelecido por Deus. Não, mas não é um esfriamento e um Não, o crescimento. esfriamento acontece, mas eu queria Mas te... o mal, ele tomando mais poder. Não. Não? Escuta aqui, quando você lê o livro de Apocalipse, sabe, as próprias pessoas falam: livra-nos da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Da ira do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Jesus. Pedindo Jesus pra é quem livrar abre os da ira de selos. Jesus. É. Ele abre o primeiro selo, ele abre o segundo selo, e quando ele vai quebrando os selos, os malefícios, as pandemias, as guerras, as mortes, os meteoros começam a acontecer. Cara, Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. É Cristo que abre os selos Sim, e dá ele não início. só abre os selos, como ele comanda total. todo o Apocalipse. Eu achei que era o anticristo que... Não, não, daria- Não, até agora, Satanás está no mundo. Tá. A partir do momento que começa os juízos, é Deus assumindo o controle. E aí, a Paulo fala em 2 Tessalonicenses que porque eles não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Do erro, do para que engano. creiam na mentira. Ou seja, faz 2000 anos que Cristo manifesta a sua graça na vida de todos que pregam. A pessoa pode dizer: eu aceito, eu creio. Todo mundo tem a chance de se converter. Mas também tem a oportunidade de dizer: não quero, não aceito, não creio. Mas quando chegar a hora do Apocalipse, ele está no trono. É ele quem abre, é ele quem determina. Quando Jesus, ele vem. quando João vê Deus sentado no trono com um livro na mão direita, selado por fora e por dentro, e alguém fala assim: quem é digno de abrir esses selos e revelar o que está escrito no livro? Houve um silêncio no céu. João começa a chorar. E ele disse: eu chorava porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí ele ouve uma voz dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros. E de repente, ficou arrepiado. Entra na sala do trono que é chamado de o leão da tribo de Judá, mas parecido com o cordeiro, com vestes salpicadas de sangue. Quer dizer, entra na sala do trono, todo mundo vai ver Jesus e prova... Onde é a sala do trono? Não, onde está o trono de Deus. Na Onde fica eternidade. Deus? Sim, Onde sim. está Deus. Tá. E os 24 anciãos e todo mundo. Ele, Paulo Alguém chama de terceiro céu, etc. Terceiro céu. Sim. Entra alguém parecido com a figura de Cristo? não é Cristo. Então, mas você falou... O leão com a figura Porque ele é semelhante ao chamado cordeiro. de leão, mas ele parece Também o cordeiro que foi cordeiro. morto. Então, parece porque é. Ele é Jesus. Sim. Tá. E nesse momento ele toma Por das que tá mãos com sangue? Porque porque- o sangue foi vertido na cruz do Calvário. na cruz. Ah, tá. Ele nunca vai deixar de ter as cravos nas Entendi. mãos, O cordeiro, a o roupa sacrifício, dele o está leão, o salpicada. Quando ele desce no Armagedon, ele vem também com É uma lembrança É uma lembrança de que ele morreu. de que ele foi humano. E diz que ele é digno de abrir os desatar os selos selos. e desatar os seus selos, porque ele morreu. E comprou com seu sangue Cara, todos isso os é homens de muito toda bonito. a tribo. Não, língua é e nação. lindo, é lindo. E aí, na hora, ele isso pega... é um Ali é- entendimento que eu ali nunca é o- tinha tido. E a hora que ele é a orquestra pega do Criador. que pega o rolo, ele começa a abrir. O rolo que você fala é, É um um livro... pergaminho. É um pergaminho selado. Selado, selado. Antes da gente falar isso, agradecer aqui ao Pizza, né? Daqui, ó, olha aqui, ó, que trouxe a pizza pra gente. Exatamente. Deliciosa. E benção. Vamos comendo aqui, mas eu queria, agora que a gente entrou pra valer mesmo na escatologia, os termos, né? O que é Apocalipse, por que Apocalipse, o livro das revelações. Vamos dar esse contexto do que são esses termos pra gente seguir em frente, porque essa revelação que você tá me colocando, eu nunca tinha visto por esse lado. Calipto significa esconder. Apó significa ir para longe. Apocalipse é retirar o véu. É levar para longe aquilo que esconde a verdade. Daniel, quando ele recebeu as revelações do anjo Gabriel, ele não entendeu tudo. E o anjo disse para ele antes de ir embora, falou: olha, Daniel, você escreve essas coisas que você viu, mas essas coisas elas vão ficar seladas, porque elas não são para agora, Para o elas tempo são do para o fim. tempo do fim. E aí ele diz: muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Quando chegar o tempo das coisas serem multiplicação da reveladas, ciência. a rapidez de comunicação haveria, esse é o tempo que nós estamos vivendo, É. e o saber se multiplicará. Nós estamos multiplicando o saber de maneira vertiginosa, rápida. Ele não entendeu tudo.
Nem João entendeu tudo que ele viu, porque ele viu coisas do futuro que não faziam sentido. Só Talvez que nem era para ele entender. Não era para ele Não era entender. pra ele Não entender. era, não Era só era. para ele passar. Exato. ele passar. Mas nós estamos entendendo. Agora, quando Jesus abre o selo, porque assim, eu sei que o Rafael, eu adoro o Rafael, mas Igualmente. não sentamos ainda para conversar. Ele é um craque, né? Agora é a Só que hora. questão do Agora horário, é a onde o arrebatamento acontece, se é no começo ou no fim. Na minha opinião, no capítulo 4, quando João vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo, sobe aqui, para mim isso é o arrebatamento da igreja. Em seguida, tenho outro. ele vê a sala do trono onde acontece essa coisa. E no capítulo 6 é que começa a abertura dos selos. Ali, para mim, começa a grande Então vamos lá. tribulação. Tem essa cena da sala do trono, onde entra Jesus, ainda com todas as marcas do que ele sofreu na terra, e ele já tá com um livro. Não, o livro está na mão de Deus. Esse livro, ele sempre existiu? Não, Ele é a primeira vez que João enxerga. Então, ele certamente já existe na mão de Deus. Claro. é um livro, digamos que seria um livro onde estão todas as coisas. Isso, é a tempo do revelação fim. do Isso, futuro. do tempo do fim. E esse livro tá fechado por 7 selos. Por fora e Sim, por dentro. por fora e por dentro. Por fora e por dentro? É. Como assim? Não dá pra como entender. É aquela fisicamente. cera, sabe aquela Sei. cera? Sei. Então, Tem um selo real só que ali, não, Então, etc. por fora tudo bem, mas o texto diz que é por fora e por dentro. E que ninguém podia abrir porque ninguém era digno. Quando João fala ninguém era digno, entra Jesus em cena. Entendi. E ele não só entra, como ele toma da mão de Deus o livro. Em outras palavras, é Deus dizendo, olha, você morreu para salvar o mundo e o mundo não creu. Agora o destino do mundo está nas suas mãos. Ele veio como um cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. É o juiz, é o rei dos reis. Então, nessa hora, todos os que se levantaram contra ele vão ser envergonhados. Os líderes, os reis da terra, os poderosos, esses todos vão cair na presença dele. E a visão de Jesus, paz e amor, esquece. Agora Não, aí não tem Não, mais. aí é o leão, aí é o leão, aí é a figura do leão. Que é a figura, inclusive, que os judeus esperam dele. Por isso que eles não creem que na primeira Espera vida. do seu Machia. Né? Então, isso acontece no terceiro céu, num outro plano. Sim, E sim. quando que isso desdobra pro nosso? Quando abre... O primeiro selo abre, já é o anticristo, na minha opinião. E é Jesus que abre esse... É Jesus Sim, que abre só todos ele os tem selos. autoridade para isso. Ninguém era digno. E ele... Isso que é louco. Porque ele foi morto e reviveu. Ele deu o sangue, ele apresentou o sangue dele diante do Pai. E aí tudo que estava programado, que já estava determinado, vai acontecer debaixo da autoridade dele. E culmina esse período com o quê? Com a descida dele no Armagedon, no capítulo 19 de Apocalipse. Depois de todos os selos abertos Dos e... selos, depois de as todas as taças. trombetas e todas as taças. Tá. O que vocês acham? Acham que a gente fala dos selos agora? O que é legal? Não, O que vocês Manda acham ver, pela ordem? manda. Olha, na minha opinião, a minha visão, existem Tá. algumas visões. Sim. Tá. São juízos que vão sucedendo um após o outro e cada vez mais se tornando piores. Então, na minha opinião, os selos e até metade das das trombetas estão ainda na primeira metade da grande tribulação. Qual é exatamente a metade da tribulação? É Apocalipse capítulo 12. Mas era legal explicar o que é tribulação para Não, as a pessoas. tribulação, tá. esse conceito de tribulação, ele existe por conta das 70 semanas de Daniel lá, capítulo 9 de Daniel. No primeiro... Ali, No Antigo no, Testamento. no Velho Testamento. Ele fala que haveria... quando Daniel procura, ora por 21 dias esperando uma resposta do anjo, aparece o anjo Gabriel e começa a contar o que ia acontecer. Não só para o povo de Israel, mas para o mundo. E as primeiras 69 semanas culminam com a morte de Jesus. Eu tenho um estudo que mostra até o dia que Jesus morreu. Ah, é? Contando por essas semanas, é extraordinário. Bom, Jesus morre... Essas semanas não são uma semana nossa. São semanas de anos. É, semana de anos. Semanas de anos. 69 já cumpriram. Tá. Por que a 70ª não cumpriu ainda? Porque o próprio anjo diz assim: então,
o povo do príncipe que há de vir Daniel 9. destruirá a cidade e o seu fim, e até o fim haverá guerras, Guerra, desolações e destruições, será como um banho de A sangue. cidade está falando de Jerusalém. Está falando de Jerusalém, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Aí ele diz que vai haver guerras e guerras até o fim. Mas aí ele diz que na última semana ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança com muitos. É o bem acordo legal de paz que agora é todo bem mundo interessante. sabe. Esse acordo de paz de 7 anos, a gente sabe que tem 7 anos por causa que é a última semana A última de Daniel. semana, exato. São 7 anos. Então, o que vai... Cada dia, um ano? Não, na verdade ali a palavra Shavua, que é semana, pode ser usada para anos também. Ah, tá, entendi. Então, essa última semana de Cada anos semana é chamada por Jesus de a tribulação, como nunca houve. O apóstolo Paulo também fala. E a teologia divide Em a dois primeira momentos, metade como tribulação e a segunda metade como grande tribulação. Entendi. E o que torna a grande tribulação muito pior? No céu tem uma guerra de Miguel, o arcanjo, contra Satanás. Lá antes? Não, no meio da tribulação. No meio São 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Certo. Os primeiros 3 anos e meio é um período de relativa paz, de falsa paz. falsa onde tem um paz. acordo de paz, uma aliança, Israel está no centro disso. E já temos um esboço, a gente pode até depois tocar Depois nesse assunto. temos que entrar né? nisso. Precisamos entrar nisso, nesse acordo de paz da acordo de Abraão. Nesses primeiros 3 anos e meio, é um engano para a humanidade. É a implantação do número da besta, exato, de tudo isso. da marca Pra da gente, besta. A vai humanidade parecer- estará enganada com esse príncipe que Daniel disse que vem desse povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Que é? Ele vem do Império Romano antigamente. Isso. Pode Flávio ser qualquer Josefo- nação da Europa, pode ser qualquer, inclusive alguns países do Oriente Médio, como Turquia, Sim, pode ser um desses de aí. origem muçulmana. Fábio Josefo dá uma dica de que as legiões que destruíram Jerusalém não eram de cidadãos romanos. Eram de legiões compostas, dá até o nome das legiões. Fábio Josefo, na história dos Hebreus. Ele dá o nome das legiões, que eram compostas por árabes muçulmanos. Então Daniel está falando que o povo do príncipe que há de vir vai destruir Jerusalém. Só para voltar lá, primeiros 3 anos e meio é um período de falsa paz, de acordo de sistema da besta. A economia está muito bem atrelada. Mas não é que vai estar muito bem, porque o pau está comendo. O pau está comendo. Porque tendo guerra. E tem um solucionador aparecendo. O primeiro selo é o selo branco, é o anticristo, porque ele vem com uma falsa paz. O primeiro selo começa a tribulação? Começa a tribulação, com o surgimento do anticristo. Ele assina Mas o a acordo. gente não vai saber quando surge o anticristo. Não, o acordo, na verdade, a tribulação não começa com o primeiro selo, começa com a assinatura do acordo. Do acordo de paz. Sim. O primeiro Vem selo antes? é o primeiro juízo, vem depois. Depois. Ó, assim, Vamos lá. o primeiro ato de juízo é o primeiro selo, é o levantamento do anticristo. Tá. O segundo é o cavalo vermelho, é guerra. O terceiro, o cavalo negro, é fome e pestes, que vem consequência da guerra, Sim, vem isso. sim. O quarto é o cavalo verde, Verde, é o Chloros, Islã. né? É o Islã. No grego é Chloros e não é amarelo, amarelo, entendeu? Não não amarelo, é pálido, né? Amarelo pálido. Chloros. Isso né? não, mas no grego é Chloros, Ah, é? é verde. É mesmo? Sim. E se você olhar todas as bandeiras do Islã, Tem é essas tudo coisas, verde. Tá. Então veja, mas por que começa a grande tribulação? Na metade. Porque quando Satanás ele cai para a terra, ele vem furioso. E o anticristo, ele vai romper com Israel. O que vai acontecer? Ele vai entrar, a minha maneira de entender é que na primeira metade o templo vai ser reconstruído. Esse papo é muito legal. Esse E assunto é muito legal. provavelmente a inauguração oficial dele, embora os sacrifícios já existissem, vai acontecer na metade. Só que ele vai entrar no Santos dos Santos. E na hora que ele entrar, a Bíblia diz, Jesus fala, que ele vai repetir Ele quem? o anticristo, O anticristo. o abominável da desolação que Daniel prega. Ele diz, quem lê entenda, ele está se referindo ao Antíoco Epifânio que fez isso no 2º século antes de Cristo, entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco e botou uma estátua de Zeus no Santos dos Santos. Estourou uma revolta dos macabeus. Macabeus, exato. E ele foi expulso de lá. Jesus usa aquilo que aconteceu no passado e diz que vai acontecer de novo no futuro. Você está entendendo a ordem cronológica? Sim. Eu só queria entender. Que tem um evento aí que simboliza o início da tribulação. O início é a assinatura do desse período acordo. de 7 anos. O acordo e o mundo vê então esse líder surgindo.
Na metade, o Satanás luta contra Miguel, cai na terra, mas na terra o anticristo entrou no Santos dos Santos. Então, mas o anticristo é a versão do Cristo do mal? Ele vai ser um líder político. Ele não seria o próprio Satanás, o próprio Lúcifer? Ele vai espírito, o anticristo nessa hora. Cristo é o próprio Deus. Sim. Não seria uma versão assim, ele cria. Não, você tem razão numa coisa. É um humano, mas vai ser possuído pelo próprio diabo. Isso aí, pelo espírito do anticristo. Isso aí. Quando ele deixa de ser um humano, de ter a vontade dele. Ele tem uma ferida mortal na cabeça e ele vai aparentemente ressuscitar. Não sei se ressuscita ou quase morre, mas o diabo entra ali nele. Sai do céu, entra nele. E na hora que ele entra nele, o povo judeu fala: você não pode entrar aí, você não é sacerdote, você não pode, sumo sacerdote, você não pode entrar no Santos dos Santos. Não tem aquele que ele quem não fosse santo é atingido por um raio? Isso é uma lenda, uma crendice que se uma pessoa não tivesse santificada, morria. Mas ele vai entrar. Ele vai entrar? Vai entrar. A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vai entrar ostentando como se fosse Deus. Eu vou usar uma conjectura aqui. Olha, gente, estão dizendo por aí que eu sou... o anticristo. Não, que eu sou o Cristo. Que eu sou o Messias. E quer saber? Eu sou. Ele vai dizer que ele é Deus. Ele vai dizer que ele é Deus. Ele vai exigir adoração a ele. Entendeu? E aí, Israel fala: pera lá, eu não... Acabou. Eu não assino embaixo. Aí viu a besteira que fez. Aí ele se volta contra Israel. E nessa hora começa a grande tribulação. Agora, isso que ele falou sobre a questão dele ser adorado como Deus, ele vai ter um comparsa, que é o falso profeta, aí eu vou deixar o Rafael falar, que é um líder religioso. Ele vai ser um líder político. Que meio que dá o aval. Que dá o respaldo. E não só vai dar o aval, como vai forçar que o número da besta seja introduzido nas pessoas e que as pessoas adorem a imagem dele. Vai persuadir as pessoas. Fala um pouco, vai persuadir as pessoas a aceitarem esse selo, essa marca. Que se opõe... Quer um refrigerante? Quero. Essa marca... Quer um refrigerante? Tá. Não. O que é? Que é pra passar? Passa lá para ele. Olha aqui o celular dele aqui. Ele vai persuadir o mundo a aceitar esse selo. Eu aceito sim, viu? A aceitar essa marca. E a Bíblia diz que quem recebe essa marca não é só um símbolo religioso. Ela tem um fator religioso. Mas a Bíblia diz o seguinte: há grandes e pequenos, pobres e ricos, livres e servos. O que a Bíblia está querendo dizer? Tudo. Pobres e ricos. Não importa quanto você tem no banco. Você só vai comprar, você só vai vender, você só vai ter vida social se você tiver essa coisa, essa marca. Essa marca, ela nega a Cristo. Por isso que quem receber essa marca vai ser condenado ao lago de fogo. Não tem volta. Não tem volta, não tem perdão. Não tem perdão. Vai ficar claro pra gente isso? Claro, vai ficar claro, pergunta. Vai ficar claro. Ninguém vai pegar a marca da... gente, eu não sabia que era a marca... enganado, caramba, eu não sabia. Não existe. Ela se opõe a Deus. Linka isso com uma outra fala de Jesus. Jesus é assim: por amor a mim, vocês serão odiados. Linka isso aí. Conexa aqui o seguinte, ó. O evangelho, a pregação genuína do evangelho vai se tornar o grande discurso de ódio e o problema do mundo. Já está, né? Já está. Por quê? Qual é o problema do mundo hoje? A moralidade judaico-cristã. Céu, inferno, pecado, redenção. O mundo não quer essas amarras. Exato. O mundo quer essa caminho. liberdade. Entendeu? Um único caminho. Não é isso não. Eu sou o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Esse negócio desse cabresto judaico-cristão, o mundo quer se libertar disso. Então as pessoas vão odiar a Deus e vão receber essa marca por uma conveniência ideológica, por uma necessidade, por algo que é da tecnologia, porque vai ser economia, vai ser tecnologia. Não, ele disse que e quem vai não ser tiver para não o vai mundo. comprar ou vender. Ou seja, economia. Na minha opinião, isso daí é um chip ou um nanorobô. Sim, eu também acredito que nisso. vai permitir que você compre. Olha, eu estava em Israel recentemente, um dos meus discípulos foi visitar um judeu, amigo dele. Esse judeu é convertido. E ele foi lá na loja dele e tal, comprar umas menorás, o cara estava apavorado. Ele falou: veio um americano aqui, escuta essa, Rafael. Quando foi pagar, eu falei: você vai pagar no cartão? Ele falou: sim. Só que ele estendeu a mão assim, ó. Já estava com chip. E botou a mão na maquininha. Como a gente faz hoje com o celular. Sim, com... Ele botou a mão e foi feito o pagamento. O chip dele estava aqui, ó.
exatamente na mão direita. Olha aí. Então, 2000 anos atrás, a Bíblia falou isso, que quem não tiver o chip, não tiver a marca, não vai comprar ou vender. Eu falei uma coisa aqui para você da última vez que eu vim, e eu quero repetir, não sei se o Rafael... Sim. Há uma possibilidade, porque tem duas coisas. É o 666 e a marca. A marca é o processo de perfurar. No grego é haragma, que significa literalmente uma tatuagem, uma perfuração que marca a pele. Obrigado. Obrigado. Mas a questão do 666, na língua hebraica, naquele tempo não tinha os números arábicos. O número 6 era o Vav. Então 666 é Vav, 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 que hoje é transliterado por www. Sim. Então, na minha opinião, a internet é o sistema do 666. Eu concordo Mas plenamente. a marca é a ferida que vai ser feita para introduzir subcutaneamente esse dispositivo, esse device, que vai permitir que você compre e que você Mas venda. eu tô falando com Deus aqui, com vocês ao mesmo tempo, tá? Ô, Tá. Deus, é o seguinte... E se hoje eu tenho que fazer a compra pelo celular e aí eu só posso fazer compra se for por esse chip que eu... Esse vai ser o grande dilema. E aí? Eu passo fome... Eu vou te dizer uma coisa, entendeu? Essa sua eu vou te pergunta dizer é uma muito coisa. boa. Essa pergunta é maravilhosa e essa pergunta é a melhor de todas. Por quê? Se hoje não existisse mais celular, não existisse mais nenhuma outra maneira a não ser isso, se eu pusesse isso, eu já perderia a salvação? Não. Tá. Porque hoje, esse chip ainda não está linkado Ao fator religioso. ao fator religioso e à adoração. Adoração ao homem, Porque adoração ao quando isso anticristo. acontecer, vai entendi. ser o fulano, o falso profeta, que vai chegar e vai dizer, olha, a partir de agora, vocês, para poderem comprar ou vender, vocês têm que sair fora desse discurso de ódio, desse radicalismo. Vocês vão ter que estar entrando num sistema de uma religião única, sincrética, onde tem um pouco de todas as coisas. E quem representa melhor do que tudo isso é o fulano de tal. Esse discurso meigo dos ursinhos carinhosos. Agora, se vocês não aceitarem, vocês não vão mais comprar nem vender. Nessa hora, quem falar, não, eu vou aceitar, porque é como um download de um sistema. Você pode ter o chip lá e o chip não fazer nada. Mas na hora que isso for colocado, e a Bíblia diz que não só é aqui, mas como é na Mão direita cabeça. ou testa. E na testa são nanos robôs que vão ter interface com o cérebro e que vão interferir na fé das pessoas. Isso não tá longe. Elon Musk tá aí. Tá aí, Neuralink. Ele já está isso não tá testando longe. isso. A Neuralink. DARPA já está implantando chip na cabeça das pessoas já tem vamos bastante lá. tempo. Vai ter outra opção ou essa vai ser a única Vai ser a opção única. de Vai ser compra a e venda? única. Nessa hora vai Grandes ser a e única. pequenos, E aí? pobres e Ou ricos, você livres e foge, servos. Não tem. Ou Foge. você foge, ou você morre. É. Mas quem, por conta disso, escolher a marca da besta, está perdido. Tá perdido. Tá condenado. Porque se opõe a Cristo, você tá Mas vai ficar bem automaticamente... claro. Bem claro. Ah, bem tá. claro. Bem claro. Ele vai dizer, olha, você tem que adorar a imagem da besta. Mas a gente tá falando aqui, várias pessoas estão alertando. Não vai ser muito difícil enganar as pessoas? Porque tá todo mundo esperando o aparecimento de um Não, mas anticristo. você está falando de um grupo de pessoas que têm fé. Exatamente, muita falando de gente- cristão. Não, mas Não, grande... mas, ó, por exemplo, o Paquito. Meu ele não amigo, acredita em o nada. Henrique Cristo tá aí com um monte de seguidor. O Henrique Cristo tá aí com um monte de seguidor. Os outros dois desapareceram desde quando Jesus veio, mas falou sobre vamos dar o falsos exemplo cristos. do Paquito. surgiram. O Paquito não acredita em nada, certo? Ele não acredita em nada. Quando acontecer, ele vai aparece lembrar. o anticristo, tal, Ele tal, vai tal. falar, pô, eu e o aquele Lene... pastor maluco falou isso. Não, mas ele não vai acreditar mesmo assim. Não, pode ser você, pode Não, ser que... muitos A semente quando da acontecer, palavra eles vão vai crer. ficar. O Paquito, você vai acreditar se aparecer um carinha fazendo as mesmas coisas que eles estão falando aqui? Eu e o Lene vão falar, Paquito... Isso vai dar ruim. Vai dar ruim, chegou a hora. Você vai, sinceramente, você vai acreditar na gente ou não? Ah, eu vou, né? Sério? Ah, tá mas vendo? aí vai ficar muito na cara também, né? Então, é isso que eu falo. E eu acho que as pessoas vão acreditar porque vai estar muito na cara. Ou vai ser sutil. Olha, a gente vive numa bolha, né? É. Que nem política. As pessoas que têm um certo viés acreditam Fica que fechado ali, aquilo lá é o mundo. Não. É porque todo mundo vai falar, olha lá, cara, ele... segundo a profecia, isso e isso, e ele tá fazendo A exatamente a, mesma grande coisa. Mas maioria hoje- do mundo nunca ouviu falar disso. É. Mas vai se falar sobre isso muito quando Muito. tiver acontecendo as coisas. Imagine que hoje, quando a gente cita determinados textos bíblicos, falam que a gente está citando coisa da época do bronze. Sim.
Imagine daqui a alguns anos que a sociedade completamente Black Mirror, transformada, te avaliando pelo teu crédito social que já está sendo própria testado. Bíblia diz o quê? Porque não creram na verdade, crerão na mentira. Na mentira. É o espírito de engano que será derramado. Agora, não tenha dúvida que uma pessoa que ouve a verdade, mesmo que ela não creia, eu reconheço que isso é uma coisa de maluco, que parece para maluco, você tem que ter uma fé anterior. Eu creio na Bíblia, em tudo que a Bíblia diz. Então, está escrito, eu fui estudar para descobrir o que era. Só que uma pessoa como o Paquito, que está aqui ouvindo, que está entendendo, quando ele perceber que isso aconteceu, primeiro, que quando sumir, seja no começo ou no meio... É isso a gente ou no não final. falou. Não, isso a gente Sobre pode a falar vertente, também. Diferentes de A gente interpretação. pode, mas eu sempre digo, olha, eu creio que é antes, mas eu tenho que me preparar para que se for depois. Exato.